aí, estamos no ar. Boa tarde a todos que estão acompanhando o nosso Connect Sport. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV SP para iniciarmos mais um Connect Sport. Hoje um programa recheado de informações, né? Temos aí notícias da Copa do Brasil, né? Tivemos grandes jogos ontem. Vamos estar falando também dos jogos de hoje pela Copa do Brasil. Vamos falar também do jogo de hoje, adiantamento da rodada do Campeonato Brasileiro, né? O confronto entre Flamengo e Palmeiras. Vamos falar também no futebol internacional, né? E tem a estreia do nosso correspondente Henry James, aí diretamente de Portugal. Vamos falar também do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Enfim, seja muito bem-vindo ao nosso Connect Sport, um programa para deixar você bem informado do mundo dos esportes. Por isso, hoje eu vou apresentar quem faz o programa aqui ao meu lado, né? Vou dar as boas-vindas aos meus comentaristas, a minha dupla preferida de comentaristas. E seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os amigos da Connect. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um programa de alta qualidade. É isso aí, Gabriel. Vamos aí para mais uma participação. E diretamente de Vitória, no Espírito Santo, seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso aí. O horário hoje vai pegar fogo. Tem Copa do Brasil, tem futebol internacional. Vamos fazer um programa hoje de alta qualidade. É isso aí, como o Daniel mesmo frisou, vamos fazer um programa de alta qualidade e já vamos iniciar entrando na Copa do Brasil, né? Vamos aí falar, ontem tivemos grandes jogos, hoje também vamos ter grandes jogos. E antes da análise dos nossos comentaristas, o nosso repórter Johnny Pereira tem uma reportagem aí detalhando sobre essa rodada da Copa do Brasil. Fiquem ligados. Fala, amigos da Connect Sport, falo com informações da Copa do Brasil, que nesta terça-feira começa a terceira fase da Copa do Brasil, né? Jogos nesta terça e na quarta também vamos ter jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E tem 2 jogos que vão jogar outros dias aí. Vamos acompanhar então CSA e América Mineiro. Confronto aí um pouco disputadíssimo, né? Confronto de Série B e Série A lá em Alagoas, lá no Rei Pelé. Também vamos ter Bahia e Azures. Azures é uma surpresa na terceira fase da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia vem de 3 vitórias seguidas nos últimos jogos aí. 3 ou 2, se eu não me engano. O Fluminense joga no Maracanã também nesta terça-feira contra o Vila Nova. Grande jogo aí para o Fluminense reencontrar o bom futebol da final do Campeonato Carioca. O Remo enfrenta o Cruzeiro também nesta terça-feira lá no Pará, se eu não me engano é no Pará que o Remo não lembro aí. Então joga lá no Baianão, na casa do Remo e Cruzeiro. E também nesta quarta-feira vamos ter outros jogos da Copa do Brasil. Confronto de Série A, Goiás e Bragantino na Serrinha, às 7 da noite desta quarta-feira. Também a quarta-feira, Atlético Mineiro e Brasiliense no Mineirão. Vai estar lotado esse jogo contra o Brasiliense, Atlético Mineiro e Brasiliense. Também às 7 da noite, Fortaleza e Vitória no Castelão, em Ceará. Grande jogo para o Fortaleza reencontrar as vitórias, né? Tá com 3 derrotas seguidas aí. Em Tocantinópolis, em Tocantins, tem Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Surpresa aí o Tocantinópolis chegar, o time de Tocantins, né? Chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Torcedores de Tocantins aí, Tocantinópolis, vão acompanhar um clube da Série A lá no seu estádio. Coritiba e Santos vão fazer também um jogo às 7h30 da noite nesta quarta-feira no Couto Pereira. Os dois já se enfrentaram neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro com a vitória do Santos na Vila Belmiro e agora vão enfrentar pela terceira fase da Copa do Brasil em Curitiba, no Couto Pereira. No Jacone Alfredo tem Juventude e São Paulo, em Caxias do Sul, no Jacone Alfredo, se eu não me engano, o nome do estádio do Juventude e São Paulo. Confronto também de Série A. Em Tombense, tem Tombense e Ceará, grande jogo aí pro Ceará também, que vem de uma derrota, se eu não me engano, no final de semana, pro Botafogo, e agora vai em busca de reencontrar a vitória. No Luso Brasileiro, se eu não me engano, vai ser esse jogo, Portuguesa e Corinthians, grande jogo aí para a Portuguesa contra um time como Corinthians no Rio de Janeiro.
E no Mané Garrincha tem Ceilândia e Botafogo, em Brasília, Ceilândia e Botafogo. Botafogo vem de vitória em cima do Ceará. Tudo isso da... Bom, é isso aí, tá aí a reportagem do nosso comentarista, né, Johnny Pereira, diretamente de Mojimirim, detalhando essa rodada da Copa do Brasil. Bom, lembrando os confrontos de hoje, né, que teremos aí pela Copa do Brasil, como o Johnny mesmo frisou, vamos estar repassando aqui. Teremos hoje Goiás enfrentando a equipe do Bragantino na Serrinha, o Atlético Mineiro enfrentando o Brasiliense, teremos também o Fortaleza enfrentando Vitória, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, Juventude e São Paulo jogando às 7h30 da noite no Alfredo Jaconi. Teremos também no Couto Pereira, Coritiba e Santos. E diretamente da Ilha do Governador, às 9h30, teremos Portuguesa e Corinthians. Teremos também Tombense, Ceará, Ceilândia e Botafogo. E encerrando a rodada de amanhã, teremos também Atlético Goianiense, Cuiabá, Palmeiras e Juazeirense. Tá aí os grandes jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil. E antes de eu passar aí para os meus comentaristas analisarem aí esses grandes jogos que tivemos, temos recadinhos, né, de quem está prestigiando o nosso programa. Tá aí o Renato Sanches, boa tarde à equipe do Connect Sport, boa tarde, Renato, muito obrigado pela audiência. Temos também o Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês, boa tarde, pai, obrigado aí pela audiência. É isso aí, o pessoal nos acompanhando, a Keila Maria, boa tarde a todos, obrigado, mãe, pela audiência, boa tarde. E é isso aí. É a nossa audiência aí no Connect Sport, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, tá lá no nosso canal Connect Brasil TV SP e no Facebook também Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso programa Connect Sport e toda a programação que vem por aí da Connect Brasil TV SP. E agora eu passo para você, Gabriel, a sua análise primeiramente dessa vitória suada do Fluminense, né? O Vila Nova deu trabalho, né? Vila Nova aí deu trabalho aí pro Fluminense, e o Fluminense conquistando uma vitória no Maracanã na noite de ontem pelo placar de 3-2. Só uma correção, Gabriel, antes de falar do jogo do Fluminense, o jogo do Corinthians com a Portuguesa, que seria aqui no Luso Brasileiro. A Portuguesa vendeu o mando de campo para Londrina, no estádio do Café, o estádio do Londrina, lá no Paraná. Então o jogo será em Londrina, no jogo de hoje. Infelizmente não será aqui no Luso Brasileiro, uma pena, né? Eu gostaria de ter esse jogo aqui no Rio de Janeiro, infelizmente não vai ser. Agora sim, falando do jogo de ontem do Fluminense, o Fluminense jogou bem mal, né, cara, pra falar a verdade. Eu assisti o jogo inteiro. E confesso que fiquei bastante surpreso, tanto com a atuação ruim da equipe do Fluminense e tanto com a atuação boa da equipe do Vila Nova. O Vila Nova jogou bem, mereceu vencer na minha opinião, e acabou sendo prejudicado a equipe do Vila Nova, essa que é a verdade. Na minha opinião, o pênalti, a falta existiu, mas não foi pênalti, né? A falta foi fora da área, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Buscou a virada, tem jogadores de muita qualidade e acabou aí utilizando os seus atacantes, né, do Cano empatando o jogo, e depois o Fred virando. Fred, que não marcava há algum tempinho, e tá perto da aposentadoria agora no meio do ano, né, conseguindo fazer aí um golzinho importante, um gol que dá alívio ao Fluminense, que vai jogar com a vantagem do empate no jogo de volta. Mas preocupante, cara, preocupante mesmo. O Fluminense não vem fazendo partidas boas, já tinha perdido para o Júnior de Barranquilla semana passada, a Sul-Americana, jogando muito mal. Jogou mal contra o Cuiabá, mas venceu no sábado. Ontem novamente jogou mal, mas ganhou. Então a equipe precisa retomar aquele futebol contra o Flamengo, né, dos dois jogos da final do Campeonato Carioca, onde a equipe jogou muito melhor que o Flamengo, mereceu ser campeão, foi campeão com muita superioridade em cima da equipe do Flamengo, mas desde então aquele futebol parece ter sumido. Então acho que o Fluminense precisa disso. Ontem a equipe vaiou Abel Braga no primeiro tempo, chegou a gritar olé quando o Vila Nova fez o segundo gol. Então realmente o Fluminense precisa melhorar o seu desempenho em campo se quiser convencer seu torcedor. Lembrando que é uma temporada longa, a Copa do Brasil é uma competição importante. O Fluminense tem time para ir longe na Copa do Brasil, né? Se o Atlético Paranaense ano passado chegou na final, o Fluminense tem condições sim de chegar na semi, uma final, até mesmo ser campeão, ainda mais com o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro disputando a Libertadores. Então o Fluminense tem que ficar de olho na Copa do Brasil, porque é uma competição importante, traz dinheiro, traz prestígio. Então, melhor abrir o olho, hein? É isso aí, tá aí a análise do nosso comentarista Gabriel Santos, falando o Fluminense que tem jogadores experientes, né? Uma mescla de juventude com experiência, sim, mas vem oscilando na temporada, né? Na partida de ontem sofreu para vencer a equipe do Vila Nova, como você bem frisou, Gabriel. O Vila Nova talvez merecia sair com resultado positivo na noite de ontem, mas o Fluminense contando ali com seus destaques, né? Em o Germancano, o Fred e o Paulo Henrique Ganso marcando os gols da equipe do Fluminense. Bom, Daniel... O Gabriel... Oi.
Só para dar uma informação também bacana, o Fred com esse gol de ontem, ele passou o Romário e se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil com 37 gols, tá? Então, belíssima marca pro Fred, né? Quem não queria passar o Romário numa artilharia número de gols, né? Tá, e o Fred, né, que vai se aposentar nessa temporada, conseguindo essa marca histórica no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense. Daniel, antes das suas análises, temos recado aí que tem quem tá na audiência do nosso programa aí. O Miguel Sanches chegou à melhor hora do dia. E boa tarde, a equipe do Connect Sport. Rumo a mais um programa de sucesso. É isso aí, Miguel. Valeu, muito pai. obrigado pela audiência. Um abraço. Agora o espaço é seu, Daniel. Fica à vontade aí para fazer sua análise sobre essa vitória do Fluminense. Bom, eu acho que não é para o torcedor do Fluminense se iludir com a vitória de ontem, tá por 3-2. O time ontem fez uma partida bem ruim, chegou a tomar 2-0 no placar, teve um pênalti bastante mandrake. Foi falta? Foi, mas fora da área. E a equipe do Vila Nova fez um bom jogo, merecia até a vitória. Agora, deu bastante mole em tomar 3 gols na partida, sendo que estava vencendo por 2-0. Aí a equipe do Fluminense aproveitou com os seus jogadores mais experientes, o Ganso, o Fred, que está perto de se aposentar, o Cano, e com isso o time não desistiu e conseguiu a vitória. Então, assim, o Abel precisa ficar de olho, apesar da vitória. Não dá para ficar apenas em cima desse resultado, porque a equipe vem jogando mal há muito tempo, desde quando venceu o Flamengo no Campeonato Carioca. Portanto, eu acho que está na hora de o Abel Braga procurar conversar com os jogadores para a equipe melhorar no Campeonato Brasileiro, caso consiga fazer uma campanha boa, né, para tentar uma campanha boa, e também para não ser eliminado na Copa Sul-Americana. Então, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando aí a partida do Fluminense de ontem. E agora eu passo a bola para você, Gabriel. Ontem também tivemos mais três jogos, né, no complemento da rodada da Copa do Brasil, né, que foi Sim. o Azures empatando com o Bahia, o Cruzeiro. Grande surpresa, perdeu, né? É a grande surpresa, né? O Azures Bahia, jogava a gente bastante falou bem. bastante sobre isso ontem, né? Questão da surpresa e o Azul surpreendendo a todos aí, né? E já emendando aí, Gabriel, fique à vontade para fazer os seus destaques dos jogos de ontem que tivemos pela Copa do Brasil. Meu destaque inicial vai para a equipe do América Mineiro, que conseguiu uma grande vitória, apesar do CSA ser uma equipe de Série B, mas o América Mineiro estava vindo meio mal ultimamente. Depois da troca do seu técnico, na semana passada a equipe conseguiu 3 resultados, podemos dizer assim, até positivos, né? Empatou com o Atlético Mineiro na Libertadores, poderia ter ganhado, acabou tomando um gol no final. Ganhou bem do Juventude no final de semana por 4-0, agora vence por 3-0 na Copa do Brasil. A equipe deu a resposta que o seu torcedor queria, depois do início conturbado realmente, né, no Campeonato Mineiro. Conseguiu ir passando ali na bacia das almas ali no jogo contra o Guarani do Paraguai e contra o Barcelona de Guayaquil, né, na Libertadores. Chegou na fase de grupos, estreou com derrota em casa pro Del Valle, conseguiu recuperar pelo menos um pontinho fora contra o Atlético Mineiro, então conseguiu essa importante vitória ontem também na Copa do Brasil. E o Cruzeiro, né, cara, o Cruzeiro a gente falou bastante que ontem que ia ser difícil do Cruzeiro jogar no Baianão. O estádio do Remo é um estádio bastante acanhado, a torcida fez uma festa linda, eu tava vendo as imagens aqui, realmente foi aqui meus parabéns à torcida do Remo, que realmente não apoiou o tempo todo, não abandonou a sua equipe, e conseguiu uma vitória importantíssima. O clube do Remo, de virada, o Cruzeiro saiu na frente, o Remo virou para 2-1, excelente vitória do Remo, e joga toda a responsabilidade pro Cruzeiro, né, cara? O Cruzeiro agora vai ter que reverter essa situação em casa, é um jogo difícil. O Remo até ano passado é uma equipe de Série B, foi rebaixada na última rodada, se eu não me engano. Então, assim, acho que a equipe do Cruzeiro tem que abrir o olho, que essa derrota, cara, foi realmente difícil de revirar, depois de sair na frente, tomar a virada. Então, realmente a equipe do Cruzeiro tem que abrir o olho. E o Bahia, né, cara? O Bahia começou muito bem na Série B, 2 jogos, 2 vitórias, e agora empata com um time que não tem nem série, né? A equipe do Azures não joga nem a Série C, nem a Série D. A última partida deles tinha sido no dia 9 de março, pelo Campeonato Paranaense. E realmente, a gente falou muito isso ontem, que esse é o jogo talvez mais importante da história do Azures. Era a temporada toda ali para a equipe do Azures, e consegue empatezinho na Fonte Nova, e quem sabe não cometa o crime no jogo de volta e elimina a equipe do Bahia, cara. Eu não duvido, não. A Copa do Brasil sempre nos proporcionou esse tipo de momento e sempre vai proporcionar, né?
Foi o que a gente falou ontem, Gabriel. Você levantou a questão aí antes de passar para o Daniel. Interessante. A Copa do Brasil, nessas primeiras fases, ela nos revela, como eu posso dizer, ela nos proporciona esses jogos no quais os times menores acabam sobressaindo sobre os times maiores, né? No caso de ontem, o Azures, que é o time... Quem é o dono do Azures? É o Marcelo, lateral do Real Madrid, né? Acabou empatando... Não sabia essa informação não, maneiro. Exatamente. O Marcelo é o dono do Azures. E o Azures empatando aí contra o Bahia 0x0. É uma partida que a gente não esperava esse resultado, né? Principalmente pela grande atuação que o Bahia vem tendo dentro da Série B, né? Um time bem encaixado ali com o Guto Ferreira, principalmente na parte ofensiva, né? E aí esse empate do Azures contra a equipe do Bahia. Falando propriamente do Cruzeiro, é uma derrota de se preocupar sim. O Cruzeiro, depois da final do Campeonato Mineiro, vem oscilando bastante sob o comando do técnico argentino Pesolano. Precisa melhorar muita coisa se o time quiser fazer uma boa temporada dentro da Série B, e essa derrota preocupa. Tá certo que jogar lá no estádio do Remo é difícil, mas o Cruzeiro tinha bola para conseguir pelo menos um resultado favorável. E falando do América Mineiro, é bacana, né? O Mancini voltando o comando do América e engrenando aí uma sequência boa de vitórias, né? Ele que conhece bem essa equipe do América, por mais que chegou novos reforços ali, ele conseguindo fazer essa equipe do América jogar, e o América conseguindo uma vitória bacana contra o CSA. Daniel, antes das suas análises, temos recadinhos aí de quem está prestigiando o nosso Connect Sport. Miguel Sanches. Remo, time de muita tradição e vai se classificar. Parabéns para a torcida azul, mais bonita do Brasil. Exatamente, Miguel. Tá aí a equipe do Remo conseguindo um grande resultado sobre a equipe do Cruzeiro. Renato Sanches, Vila Nova também, exatamente, Renato. O Vila Nova fez uma grande atuação ontem contra a equipe do Fluminense. Bom, Daniel, o que você detalha sobre esses 3 jogos que tivemos ontem pela Copa do Brasil? Gente, a zebra passeou na terça-feira de ontem, tá complicada. Os times grandes precisam acordar mais. O Remo venceu o Cruzeiro por 2x1 no Baianão. A torcida do Remo ontem deu show. Vou destacar o goleiro Vinícius, que fez uma ótima partida, catou tudo, não deixou passar nada, só o gol, né? Pegou pênalti. Ao lado negativo do Cruzeiro, eu vou colocar o João Paulo, né? Fez uma partida muito ruim ontem, além de perder o pênalti, perdeu muito gol e jogou muitas bolas. Falando agora um pouco mais ao todo, a equipe do Cruzeiro precisa melhorar. Tudo bem que o time do Remo estava jogando em casa, a torcida fez festa, realmente não é fácil jogar lá. Agora, a equipe do Cruzeiro é bastante superior, então deveria ter saído de lá pelo menos com empate. Com isso, eu acho importante a equipe do Cruzeiro acordar também, procurar focar mais, porque se continuar desse jeito, vai ficar mais um ano na Série B. É a terceira temporada, né? Então acho que está na hora do Ronaldo cobrar mais os jogadores e a comissão técnica. Sobre o jogo do Bahia ontem contra o Azures, eu fiquei mais surpreso com esse jogo, porque o Bahia vinha bem na Série B, conseguiu 2 vitórias consecutivas. Achei que ia ganhar tranquilamente sobre o Azures, porque eles não jogam desde março pelo Campeonato Paranaense, né? A equipe do Bahia perdeu algumas chances. Agora o Azures vai jogar o jogo mais importante da sua vida novamente. Dessa vez eles têm esperança até de, quem sabe, passar de fase e conseguir fazer um caixa, já que vai decidir o jogo com o apoio da sua torcida. Então, o segundo jogo vai ser bastante complicado para o Bahia, porque a equipe do Azures vai dar a vida. Outro jogo para falar, né, sobre América Mineiro e CSA. Parabéns ao América Mineiro, venceu ontem o CSA por 3x0. Vale destacar o Pedrinho e o Marquinhos, fizeram um bom jogo. O América Mineiro vem conseguindo fazer uma recuperação, venceu o Juventude no final de semana por 4x1 pelo Campeonato Brasileiro. Realmente o Wagner Mancini vem conseguindo mudar o astral da equipe.
Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né, dando seu ponto de vista sobre os 3 jogos que tivemos na rodada de ontem pela Copa do Brasil. Antes de passarmos a régua pela Copa do Brasil, Gabriel, eu te faço a pergunta, o que podemos esperar dos jogos de hoje? Podemos esperar bastante algumas surpresas, né? Teremos aí jogos interessantes como o Juventude de São Paulo. É um jogo muito difícil para o São Paulo. Jogar lá no estádio do Juventude é sempre muito complicado. Tem toda a questão da neblina, né? Que tem lá no estádio Alfredo Jaconi. É bastante frio. Então é um jogo muito difícil para a equipe do São Paulo mais tarde. O Atlético Mineiro, na minha opinião, é a favoritaço contra a equipe brasiliense. Tem uma equipe muito superior. Talvez hoje seja a melhor equipe do Brasil. Pode ter o reforço do Hulk, não sabe se vai jogar, né? Ele que voltou dos Estados Unidos depois de acompanhar o nascimento da filha, vai conversar com a comissão técnica para saber se vai para o jogo ou não, então pode ter esse reforço, né, do Hulk. A equipe do Botafogo também é a grande favorita, apesar de jogar fora de casa, vai ter bastante torcedor do Botafogo lá no estádio Mané Garrincha. Acho que o estádio, inclusive o nome, combina muito com o Botafogo, né? Simplesmente o maior ídolo da história do clube, então vai jogar contra a equipe do Ceilândia, é o favoritaço, tem tudo para ganhar a equipe do Botafogo e trazer essa vitória. O Corinthians também ganhou um fator ainda mais, que vai ser jogar no Paraná, no estádio do Londrina, que é um lugar onde o Corinthians é a maioria absoluta da torcida, né? Então vai jogar em casa praticamente a equipe do... vai jogar em casa a equipe do Corinthians, vai ter o apoio do seu torcedor, vai entrar com uma equipe alternativa, é verdade, porque também prioriza o Brasileirão e o Libertadores. Acho que isso vai acontecer bastante com os times que estão na parte de cima na tabela, né? Como por exemplo Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e tal. O Santos vai ter uma parada muito difícil contra o Coritiba. O primeiro jogo vai ser no Couto Pereira, e realmente depois daquela confusão que teve entre as torcidas, né, no domingo passado, o jogo será de torcida única. Então tá aí mais uma lástima realmente, né? Como pode o futebol ainda ter isso aqui no Brasil, a questão da torcida única é uma pena, mas vai ser assim. Então um jogo muito difícil para o Santos. O Coritiba tem uma equipe muito chata, deu muita dificuldade para a equipe do Santos no domingo, apesar da derrota, e agora joga em casa pela Copa do Brasil, um novo torneio, e tem tudo aí também para quem sabe só com a vitória. Na minha opinião, o Coritiba hoje é favorito na partida contra o Santos. Fala um pouquinho também aí do Goiás e Red Bull, que vai ser um jogaço, né? O Bragantino aí contra o Goiás, é um jogo de Série A, né? O Bragantino que venceu o rival do Goiás no final de semana por 4-0. O Goiás vem de um bom resultado contra o Palmeiras, quase venceu o Palmeiras no final de semana. Então realmente vai ser um jogo bem interessante, um confronto, na minha opinião, o mais legal nessa fase da Copa do Brasil, por ser 2 equipes de Série A, por ser 2 equipes ali que estão voltando agora, o Bragantino muito mais do que o Goiás, mas o Goiás também tentando retomar aí o cenário, o principal cenário no futebol brasileiro. Então vai ser um jogo interessante. Acho que a rodada da Copa do Brasil, cara, é bastante interessante, né? Ainda falta algumas equipes jogarem mais pra frente, mas essa rodada de hoje tem bastante jogos, tem jogo em tudo quanto é lugar, jogo em Brasília, jogo em Minas Gerais, jogo lá no Rio Grande do Sul, jogo em Paraná e jogo em Tocantins. Então esse que é a maneira da Copa do Brasil, né, cara? Ao mesmo tempo teremos o Brasil inteiro todo parado para assistir a Copa do Brasil, e por isso que essa competição é tão charmosa e tão legal, né? É isso aí, a Copa do Brasil voltou nessa temporada de 2022 e voltou com força, né? Antes do Daniel dar os palpites dele, temos uma vasta audiência aí de quem está nos acompanhando, né? E temos recados aí. Restaurante México Lindo, diretamente de Diadema, São Paulo. Um abraço do restaurante México Lindo. Valeu, pessoal do restaurante México Lindo, pela audiência. Um abraço a todos vocês aí. A nossa audiência chegando em Diadema, São Paulo. Um abraço aí, obrigado pela audiência aí de todos do restaurante México Lindo. Bom, temos mais recados aí, produção? Então é o seu espaço aí, Daniel. Ó, domina a bola aí no peito e dá os seus palpites sobre a Copa do Brasil. É isso aí, galera. Vou falar primeiro sobre o Goiás, que conseguiu um resultado bastante positivo contra o Palmeiras no final de semana, empatou em 1-1 no Serrinha. E o Bragantino vive em uma grande fase. Recentemente venceu o Atlético Goianiense por 4-0, então vai ser um jogão. Agora eu acho o Bragantino favorito. Outro jogo que eu também estou curioso para assistir é Atlético, que acontecerá amanhã, na verdade, Atlético Goianiense e Cuiabá, amanhã detalharei mais. Tem também o Tombense, que enfrenta o Ceará que perdeu para o Botafogo no final de semana por 3-1 e agora busca um resultado positivo. Mas um resultado é outro jogo que vai ser bastante difícil. Juventude e São Paulo que não vive um bom momento,
perdeu de 3-1 para o Flamengo. Não vai ser fácil jogar contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. É uma equipe bem chata de se enfrentar. Torcida lá canta o tempo todo, torcida lota. Então, apesar do favoritismo, eu acho que será uma pedreira para o São Paulo. Outro jogo também, né, que vai acontecer no estádio do Café, a Portuguesa vendeu o mando de campo, Portuguesa e Corinthians. A torcida do Corinthians vai estar em peso lá no Paraná, porque lá em Londrina, né, porque lá tem uma torcida gigante de clubes paulistas, Palmeiras, São Paulo, então assim, a torcida lá no sul do time paulista é gigante. Então, apesar disso, eu acho que o Corinthians é favorito, principalmente também porque venceu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro e vive um momento melhor. Outro jogo que acontecerá também em Brasília é Ceilândia e Botafogo. Botafogo que está com 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro e está também montando o time, né, para essa temporada, contratar alguns reforços, o Patrick de Paula, o Lucas Piazon, o Vitor Cuesta, entre outros. Às 7 horas também quero ver o jogo de Atlético Mineiro Brasiliense. O time do Atlético Mineiro não tem muito o que reclamar, vai ser no Mineirão, jogando em casa, então a equipe do Atlético Mineiro tem a obrigação de passar, se for eliminada vai ser vexame. Outro clássico também nordestino, Fortaleza e Vitória, tá? A equipe do Fortaleza que não vive uma boa fase, são quatro derrotas consecutivas, 4 derrotas, 2 no Brasileiro, 2 na Libertadores, e o Vitória aqui também perdeu o último jogo na Série C para o Floresta por 1-0. Agora, pelo time, eu acredito que o Fortaleza vai ser o favorito. Deixa eu ver se outro jogo também. Tá. Coritiba e Santos. É sempre chato jogar contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Apesar da vitória, a equipe do Santos no último domingo sofreu para ganhar do Coritiba, inclusive o que decidiu a partida foi um gol contra. Então eu acho que é um jogo sem favorito. Acho que o Coritiba está um pouco melhor para esse jogo. E por último também, Tocantinópolis e Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético Paranaense vai vencer sem dificuldade nenhuma. É isso aí. Bom, tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, detalhando aí o que podemos esperar dos jogos de hoje pela Copa do Brasil. Uma breve análise minha, né? Falando propriamente desse jogo do Atlético Mineiro contra o Brasiliense. O Atlético Mineiro tem um favoritismo, é lógico, pelo elenco que tem, pelo trabalho que o Mohamed Turco tem feito dessa equipe do Atlético Mineiro, é o pleno favoritismo, embora o Brasiliense tenha alguns jogadores experientes no seu plantel, entre eles o Zé Love, né, atacante que jogou no Santos, conta com outros jogadores também, como o Jorge Henrique. É um time que aposta muito na experiência do seu elenco, né, nesses jogadores mais experientes, para tentar fazer com que o time tenha um rendimento melhor diante dessa equipe do Atlético Mineiro, mas o Atlético é o vasto favorito para esse confronto da Copa do Brasil. Falando propriamente de Santos e Coritiba, se a gente parar para analisar, o trabalho do Fabian Bustos ainda está se concretizando nessa equipe do Santos. Com os reforços que ele trouxe, o Santos está se agregando, está se incorporando ainda. Venceu a própria equipe do Coritiba no final de semana, mas se pararmos para analisar, o trabalho do Gustavo Murigno é um trabalho um pouco mais consolidado, ele tem um time mais entrosado. O Coritiba, principalmente no seu ataque com o Léo Gamalho, que vive grande fase, pode ser o diferencial para essa partida. Veja esse confronto em aberto também. Tá aí a Copa do Brasil nos reservando grandes jogos e temos a audiência muito boa no nosso programa de hoje, né, com recados aí de quem acompanha o nosso programa. Tá aí o Gladson Pereira Amorim. Boa tarde, galera. Boa tarde, Gladson, meu amigo. Muito obrigado pela audiência do nosso programa. Bom, pessoal, a gente passou aí, finalizamos aí o assunto da Copa do Brasil e agora vamos passar o recado de quem ajuda a fazer a transmissão do nosso Connect Sport, né? Os nossos parceiros, a Rede Banda Larga, tem um recado do nosso programa. Fiquem ligados. 5 motivos para contratar o link dedicado Rede Banda Larga para a sua empresa. 1. Rede própria. Cobertura em toda a cidade, contando uma rede própria robusta e tecnologia de última geração. 2. 100% de banda. A conexão contratada é fiel à que o cliente acessa de fato, ou seja, você vai receber a velocidade que contratou. 3. Link simétrico.
bandas separadas para taxas de download e upload iguais. 4. Baixa latência. Os pacotes são enviados e recebidos em menos tempo. 5. Você sempre conectado. Conexão com as principais rotas, nacionais e internacionais. O que está esperando para dar esse salto enorme para a sua empresa? Vem para a rede. É isso aí, segue a dica do nosso comercial, vem para a Rede Banda Larga. Na Rede Banda Larga você tem uma internet de qualidade por um preço acessível, além também do pacote do canal na TV, né, que a Rede Banda Larga disponibiliza 96 canais, entre eles o canal 6 na TV Fibra, que contém toda a programação da Connect Brasil TV SP, e nesse momento o Connect Sport está passando no canal 6 aí para mais de 30 mil assinantes, então a gente agradece também a Rede Banda Larga por ser o colaborador desse projeto na Connect Brasil TV SP. Então, se você quer uma internet de qualidade por um preço acessível, vem para a Rede Banda Larga. Bom, meus comentaristas, agora vamos dar sequência ao nosso programa aí, né? Hoje temos um grande jogo também, que é o Flamengo enfrentando o Palmeiras, e quem vai detalhar essa partida antes das suas análises é o nosso repórter Lucas Rangel. Fiquem ligados. Fala, galera da Connect Esportes, quarta-feira, véspera de feriado e com jogão à vista, né? O jogão válido pela partida adiantada, né, da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras fazem a reedição, né, da última final de Libertadores, onde o time paulista saiu campeão, né, por 2-1 lá em Montevidéu, no Uruguai. O time carioca hoje, que joga em casa, conta com fator torcida, né? Todos os ingressos foram esgotados, mais de 60 mil ingressos à venda a torcida do Flamengo comprou, né? E por uma determinação judicial, o jogo de hoje vai ter só a torcida do Flamengo, né? Portanto, teremos torcida única e com ingressos esgotados, sem sombra de dúvida, uma força muito grande para o Flamengo hoje, né? O time carioca, que vem de vitória no último domingo contra o São Paulo pelo Brasileiro, né? Tem um empate e uma vitória agora contra o São Paulo, somando 4 pontos e está na quarta colocação da Série A. E lidera o seu grupo na Libertadores com 100% de aproveitamento, né? 2 vitórias em 2 jogos. A principal mudança do time de Paulo Souza é o Isla na lateral direita, né? Na ala direita, perdão, depois de alguns jogos, né, sem figurar no time titular do clube. Dessa forma, o Flamengo vem escalado com Santos no gol, né, fazendo seu segundo jogo apenas com a camisa rubro-negra. O Ilharão, Davi Luiz e Felipe Luiz formando a trinca de zagueiros cabeludos, né, do Flamengo. Isla, maior novidade desse time, na ala direita, né? Enquanto temos João Gomes e Thiago Maia, a dupla de volantes, e o Lázaro tendo mais uma oportunidade como titular, né? O jovem jogador do Flamengo, a promessa aí que está justificando sua manutenção no time titular, né? Pelos jogos que tem feito ultimamente. O trio de ataque é comandado por Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, né? O príncipe rubro-negro no comando de ataque, o artilheiro, que pretende dar dor de cabeça hoje para o Palmeiras também, né? Já pelo lado do Alviverde, né? Já pelo lado do Alviverde imponente paulista, né? O Palmeiras, o time vem de 2 tropeços no Campeonato Brasileiro, é bem verdade, né? Empatou com o Goiás no último final de semana lá na Serrinha, em Goiânia, e perdeu a estreia no Allianz Parque, né? Para o Ceará, para o bom time do Ceará, por 3-2. Mas em compensação, tá cachapando todo mundo que vê pela frente na Libertadores, né? Ganhou de 8-1 na última rodada do Oriente Petroleiro no Allianz Parque, do Independente Petroleiro da Bolívia, e na primeira rodada já havia ganhado o Deportivo Táchira por 4-0 na Venezuela, né? É o líder geral do campeonato da Libertadores, é o líder do Grupo A, né? Enfim, só que tem que começar a abrir o olho no Campeonato Brasileiro, se não quiser deixar que o pelotão de frente, né, se distancie. Então ver o jogo hoje com bons olhos, porque além de ser um confronto direto, é um jogo que pode reerguer o Palmeiras ali na tabela de classificação. O time comandado por Abel Ferreira não tem muitas mudanças no seu esquema, né? Então, dessa maneira, ele vem escalado com o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo fazendo dupla de zaga e Piquerez, o lateral esquerdo, né? No meio campo temos o menino Danilo, né? Joga muita bola, Zé Rafael e o craque de bola, o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente, Rafael Veiga. O trio de ataque é formado por Rony Rústico, né? Como é conhecido, Rony, Dudu e Rafael Navarro, que desembestou a fazer gol nos últimos jogos, tá fazendo muitos gols e é o novo homem-gol do Palmeiras, né? O que vocês acham, galera aí ligada na Connect Esportes?
Flamengo ou Palmeiras? Rio ou São Paulo? Quem sair melhor nesse confronto aí, que abre a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete muito hoje esse jogo, né? Esquentar quarta-feira, véspera de feriado. Fazendo a reedição da Libertadores, é bem verdade. Pelo lado palmeirense, temos uma memória boa, saborosa, né? Gostosa. Já pelo lado rubro-negro, temos uma memória um pouco triste, né? Uma memória meio desastrosa, né? Dessa final. E quem sabe hoje vira essa página. Lucas Angel para Conect Sport São Paulo. Valeu, Lucas, pela sua reportagem. E na sua pergunta, quem vai responder agora é os nossos comentaristas, né? Gabriel, fique à vontade aí para responder a pergunta do Lucas. O que podemos esperar dessa partida entre Flamengo e Palmeiras? Eu acho que vai ser bem diferente do que foi a final da Libertadores, primeiro porque o Flamengo agora tem um treinador que também procura se defender mais, tem uma tática de jogo já definida. É bem verdade que a equipe ainda está se acostumando a jogar no 3-4-3, ainda está difícil ainda para alguns jogadores, mas já está dando resultado, como deu no último domingo, onde a equipe venceu o São Paulo e venceu bem, venceu com autoridade, mereceu ganhar, jogou bem, poderia até ter vencido por um placar maior. Então assim, também ganhou bem do Talleres na semana passada na Libertadores. Então acho que hoje é um jogo totalmente diferente do que vai ser aquela final. O Palmeiras vem também, como bem o Lucas frisou, na Libertadores a equipe vem atropelando todo mundo, né? Ganhou bem os 2 jogos, goleando bem, 4-0 e 8-1. Bem verdade que no Brasileiro até agora a equipe não está bem, estreou com derrota para o Ceará, depois empatou com o Goiás jogando fora de casa no final do jogo apenas. Então realmente acho que a equipe do Flamengo hoje, por tudo que envolve também jogar no seu estádio, jogar com torcida única também, lembrando que isso é apenas uma devolução da equipe do Flamengo, né, depois daquele caso lá em 2019, onde o Flamengo já era campeão brasileiro e o Palmeiras não deixou a torcida do Flamengo entrar no estádio lá no Allianz Parque. Então isso é apenas uma questão de reciprocidade da equipe do Flamengo, né, da diretoria do Flamengo, essa questão da torcida única, né, para deixar bem claro aqui. E acho que sim, o Flamengo, na minha opinião, hoje é um pouquinho favorito para essa partida de hoje. Eu acho que primeiro os jogadores vão ter que entrar nesse clima de revanche, porque a única forma do Flamengo ter uma revanche será numa possível final de Libertadores contra o Palmeiras e o Flamengo ganhando. Tirando isso, não tem questão de revanche. É um jogo de brasileiro, de 4ª rodada. Os jogadores do Flamengo tem que ter isso em mente, tem que entrar com calma, esquecer o que passou, esquecer o que aconteceu em Montevidéu e pensar no jogo de hoje, porque é uma partida muito importante para o Flamengo. Se o Flamengo quiser pensar em título, tem que ganhar do Palmeiras e tem que ganhar do Atlético Mineiro. E assim também como o Palmeiras é a mesma situação. Também não tem que entrar no oba-oba, achar que essa partida que o Flamengo é uma revanche ou que tem que manter a hegemonia. Não existe nada disso. A equipe tem que entrar também com seriedade e entrar para ganhar também, se quiser pensar em ser campeão brasileiro. A verdade é que hoje o Palmeiras precisa muito mais da vitória do que a equipe do Flamengo, por ter estreado mal, né? A equipe do Palmeiras estreou contra 2 equipes que realmente não são talvez grandes. O Ceará vem num bom momento, tudo bem, mas o Goiás acabou de voltar da Série B. Então assim, o Palmeiras não estreou bem. O Flamengo, enquanto isso, o Flamengo pegou um time que está bem ajeitadinho, que é o Atlético Goianiense, que está jogando bem na Sul-Americana, né, jogando bem, apesar de ter perdido a última partida para o Bragantino. Pegou o São Paulo, que é um time também muito difícil de se jogar contra. Então assim, acho que o Flamengo tem um pouco dessa vantagem, tem a vantagem do seu torcedor, e por isso, para mim, é levemente favorito, apesar da equipe do Palmeiras ter jogadores de excelente qualidade e saber jogar contra o Flamengo também, né, cara? A verdade é que o Abel sabe jogar contra o Flamengo, apesar do retrospecto dele ser negativo contra o Flamengo, mas no jogo mais importante ele foi e venceu. O Flamengo venceu o Palmeiras 2 vezes ano passado no Brasileiro, venceu na Supercopa, né, nos pênaltis, já tinha vencido também no Brasileiro 2020, e no jogo mais importante quem ganhou foi o Palmeiras. Então eu acho que isso que o Palmeiras também tem que pensar a seu favor e pensar também que é um jogo importante, é um clássico, mas também não vai ser que nem aquela final da Libertadores, que final de Libertadores é final de Libertadores e 4ª rodada de Brasileiro é 4ª rodada de Brasileiro. Então eu acho que as duas equipes têm que manter o ânimo, ficar um pouco mais tranquilos e também pensar que também uma derrota não vai acabar a temporada por conta de uma derrota, entendeu? Diferentemente daquela do Flamengo lá em Montevidéu. Bom, como você, antes da análise do Daniel, Gabriel, você frisou algo muito importante que eu vou fazer um comentário aqui. É um jogo de variação tática diferente, né? Se a gente analisar o trabalho tanto do Paulo Souza quanto o do Abel Ferreira, o Abel Ferreira ele já tem um esquema tático diversificado nessa equipe do Palmeiras, jogando um 4-4-3, jogando um 3-4-3, mesmo com sem centroavante,
tem uma variação tática ali por parte da equipe do Palmeiras um pouco mais consolidada do que o Abel Souza. É claro que Paulo Souza, perdão. Se a gente parar para analisar, é claro que sem um centroavante o Palmeiras está sentindo um pouco que vai precisar mudar esse esquema tático, vai precisar de um centroavante para complementar dentro desse time do Palmeiras. Não é à toa que o Palmeiras tem tido um rendimento um pouco abaixo no Campeonato Brasileiro, né? Mas na Libertadores ali com o Rafael Navarro tem feito boas partidas sendo esse centroavante, né, provisório, mas tá aí o Palmeiras, veremos como o Palmeiras vai suportar diante dessa equipe. Já por parte do Flamengo, igual você falou, vejo um pouco da melhora na análise tática por parte da equipe do Flamengo e tem tudo para ser um grande jogo aí. É claro que esse clima de revanche, acredito que devem estar em campo, mas teremos um grande jogo nessa noite aí entre Flamengo e Palmeiras. Daniel, já aproveitando aí, o que podemos esperar na sua análise sobre esse grande jogo? Não, antes de tudo, eu vou falar qual relação o jogo de hoje tem com a final da Libertadores. Nada. Enfim, o jogo do Brasil, o jogo de hoje com a final da Libertadores não tem nada a ver, porque é Campeonato Brasileiro. Hoje os times são diferentes, principalmente do Flamengo, que mudou de técnico. O treinador agora é o Paulo Souza. Eu acho até que hoje o Flamengo é favorito pelo fator casa, a equipe está em ascensão, jogando bem, fez um ótimo jogo contra o São Paulo, vencendo por 3-1, então acho que o Flamengo é o favorito. Falando agora sobre o Palmeiras vai dar vida para essa partida, porque não começou bem, perdeu para o Ceará por 3-2 em plena arena do Palmeiras, no final de semana empatou com o Goiás em 1-1. Então, eu acredito que não será fácil, que o Palmeiras entre em campo bastante pressionado, já que a campanha no Campeonato Brasileiro é bem ruim até aqui, e se perder ponto novamente no jogo de hoje, poderá se complicar, porque eu vejo que a equipe do Palmeiras não joga o Campeonato Brasileiro igual joga a Libertadores, que atropela todo mundo. Então vai ser um divisor de águas. E novamente eu falo que não tem nada a ver, porque o jogo é outro, cara. Pô, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, não vai ser revanche, só será revanche, sim, só apenas. Se o Flamengo jogar outra final de Libertadores contra o Palmeiras e for campeão, só desse jogo, só assim será revanche. Esse jogo também vai ter o quê? O reencontro, né, do Andréas com o time do Palmeiras, ele que falhou na final da Libertadores, só que eu acho que ele tem que levantar a cabeça, porque o jogo de hoje é totalmente diferente. Bom, tá. E vai lembrar também que mais um motivo que o Flamengo é favorito, se você for ver o retrospecto dos últimos anos, o Palmeiras não vence o Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017, quando venceu por 2-0 no Allianz Parque, com 2 gols do próprio Davidson, que fez o gol do título da Libertadores. Então tá aí a análise do nosso comentarista Daniel Godoy, né? Detalhando aí essa grande partida que teremos hoje entre Flamengo e Palmeiras. Bom, produção, temos recado de quem está prestigiando o nosso programa? Temos sim, Miguel Sanches. Lembrando apenas que o STF fez valer a lei da reciprocidade, quando o Palmeiras, no Brasileiro de 2019, teve torcida única, alegando questões de segurança. É isso aí, Miguel. Como o Gabriel mesmo frisou, né? E agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o futebol internacional, né? Agora vamos lá desembarcar em território europeu. Tivemos grandes jogos ontem, quando a gente detalhou, e os nossos palpites estão bem parecidos, né, pelo que aconteceu. Temos gente nova aqui na equipe do nosso Connect Sports. Gostaria de dar boas-vindas aí em nome de toda a equipe do Connect Sports para o nosso novo correspondente, Henry James. Ele vai trazer uma reportagem detalhando as partidas de ontem no futebol internacional. Boa tarde, galera da Connect Sports. Quem fala é Henry James, diretamente de Portugal, trazendo as informações do futebol europeu para vocês. Vamos começar pela Inglaterra. Ontem o Liverpool goleou por 4-0 o Manchester United, que o Manchester que não pôde contar com o Cristiano Ronaldo. Quem fez os gols do Liverpool foi um de Luiz Dias, 2 de Mohamed Salah e 1 de Sadio Mané. O Liverpool provisoriamente assume a liderança da Premier League com 2 pontos de vantagem para o Manchester City.
Porém, o Manchester City joga hoje diante do Brighton e pode reassumir a liderança. Vamos falar um pouco do futebol italiano. Em San Siro, na Itália, pela Taça da Itália, a Inter de Milão aplicou 3-0 no Milan e garantiu a vaga na final. Espera o vencedor de Juventus ou Fiorentina. A Fiorentina perdeu de 1-0 o primeiro jogo e vai tentar reviravolta. Porém, tudo indica que teremos Juventus e Inter de Milão na final da Taça da Itália. Vamos passar pela Espanha. Na Espanha, o Real Madrid vai visitar o Osasuna e uma baixa que foi o português João Félix. Sentiu uma lesão e perde o restante da temporada total pelo Atlético de Madrid. Não vai poder mais defender as cores do Atlético de Madrid, Simeone já disse. Na França, o Lionel Messi não vai poder levantar o caneco com o seu clube. O Paris Saint-Germain visita o Angers, já podendo se sagrar campeão com 6 rodadas de antecedência. E por hoje é isso. Amanhã trago mais informações para vocês do futebol europeu. Um grande abraço e uma boa tarde. Bom, tá aí o nosso novo correspondente, né? Que faz parte agora da equipe do nosso Connect Sport. Seja bem-vindo, Henry James, diretamente de Portugal. E bom, ele detalhou aí sobre o futebol internacional. O que me chamou muita atenção, meus comentaristas, é que os nossos palpites de ontem realmente aconteceu, né? A gente tá bem entrosado, né? Gostaria de saber a sua análise aí, Gabriel. Começando falando aí pelo Liverpool, né, cara? Que vitória do Liverpool, né? Simplesmente avassalador essa equipe do Liverpool. É uma equipe que joga de maneira fantástica, vem jogando muito bem, acertou demais na contratação do Luiz Dias. Esse cara, na minha opinião, é um cracaço de bola. E aí fica aí o questionamento, né? Por exemplo, o Manchester City pagou 117 milhões de euros no Grealish, né? Enquanto isso o Liverpool pagou 45 milhões de euros no Luiz Dias, que em 2 meses fez mais que o Grealish fez em 1 ano no Manchester City. Então assim, vai entender, né? Acho que, na minha opinião, na Europa eles valorizam demais jogadores ingleses, que na minha opinião não são tudo isso, sendo que aqui na América do Sul tem muito mais jogadores de qualidade que são vendidos a preços muito menores. Então realmente fica aqui o meu questionamento à diretoria do Manchester City, que deixou passar aí essa grande oportunidade de negócio e contratou um jogador que, na minha opinião, é pior por um preço muito maior. Mas falando então do jogo, Liverpool jogou demais. Esse cara aí também é um fantástico, o Mohamed Salah, jogou demais, o Mané também. E agora, cara, fica aqui meu questionamento se o trio não é mais Salah, Firmino e Mané, e sim Mané, Salah e Dias, né? O Firmino vem perdendo espaço nesse time do Liverpool e existe até a chance dele sair no meio do ano, na janela de verão da Europa. Então realmente fica aqui meu questionamento se já mudou, né, esse trio de ataque principal, e eu acho que sim. Infelizmente o nosso brasileiro Firmino acabou perdendo bastante espaço na equipe do Liverpool. E falando também um pouquinho de Inter de Milão e Milan, grande vitória da Inter de Milão, vitória por 3-0. Esse Lautaro Martínez, o que tá jogando esse cara é simplesmente fantástico, cara, tá jogando demais. Na minha opinião hoje, depois do Messi, é o melhor argentino que tem no futebol europeu, disparado, vem jogando demais o Lautaro Martínez. Um cracaço de bola, marcou 2 gols, o primeiro foi um golaço. E o Milan, né, cara, o Milan, na minha opinião, foi prejudicado, teve um gol mal anulado quando estava 2-0, isso acabou prejudicando um pouco a equipe do Milan, e no final do contra-ataque a equipe da Inter de Milão fez o gol do 3-0 e acabou com a partida, fechou o caixão do Milan, excelente vitória. E também esqueci de falar um pouquinho também no Manchester United, voltando um pouquinho, o Manchester United precisa abrir o olho, hein, cara, a situação tá ficando esquisita por lá, e existe a grande chance deles ficarem de fora da Champions League do ano que vem, e isso seria um cenário horrível para a equipe do Manchester United, então tem que abrir o olho. Fala um pouquinho também, cara, ontem tivemos aí a semifinal da Copa da Alemanha, né, que eu até falei ontem também sobre esse jogo, e a equipe do Freiburg venceu o Hamburgo por 3-1 e está na final, e mais tarde teremos então Leipzig e Union Berlin, que decide aí quem será o finalista para enfrentar a equipe do Freiburg na final, tá? Então parabéns ao Freiburg, que é a grande surpresa na Alemanha nessa temporada. E falar um pouquinho também aí do jogo do Real Madrid, que joga hoje contra a equipe do Osasuna, um jogo bastante interessante também. O Real Madrid que tá com uma mão na taça já, falta só botar outra mão na taça, tá com a situação bastante encaminhada no Campeonato Espanhol, tem um time muito bom, um time qualificado e tem tudo aí para ser campeão, e hoje vai dar mais um passo a esse título. O Manchester City, como bem frisou, né, o James venceu, vai jogar hoje mais tarde contra o Brighton, é um jogo complicado. O Manchester City, cara, tem tido dificuldades às vezes de jogar contra equipes de menor expressão por ser um time um pouco previsível, na minha opinião,
apesar de ter jogadores de muita qualidade, é um time imprevisível. O time sabe como jogar contra o Manchester City e vai ser um jogo difícil. Acho que o Manchester City, apesar de tudo, tem favoritismo, tem tudo para ganhar e, na minha opinião, vai ser o campeão inglês pela tabela. A tabela do Manchester City é mais fácil que a do Liverpool, apesar de hoje o Liverpool tá jogando bem mais futebol do que o Manchester City. Já pelo jogo do PSG, o PSG também já está com um título garantido, é só finalizar, tem a partida contra o Rangers hoje também, vai ser campeão francês, tem tudo para, e é o grande favorito aí na França para ganhar tudo. Infelizmente está de fora da Copa da França, acabou sendo eliminado, né? E agora então tem a Ligue 1 como salvamento da temporada, já que foi eliminado na Copa da França, eliminado na Champions League, então tem a Ligue 1 aí como o único título que a equipe do PSG vai ganhar. Então realmente, como também frisou o James, hoje vamos ter Juventus e Fiorentina pela semifinal da Copa da Itália também, para ver quem vai enfrentar a equipe da Inter de Milão. E teremos aí, quem sabe, a lei do ex, né? O Vlahovic jogando aí contra a equipe da Fiorentina, então vale a pena também ficar ligado nesta partida de logo mais. E também vamos ter hoje Chelsea e Arsenal, cara, o clássico de Londres, né? Então realmente um belíssimo jogo. O Arsenal precisa desesperadamente de uma vitória, perdeu 2 jogos seguidos, estava ali na briga ponto a ponto com o Tottenham pela Champions League, deu uma distanciada agora, então precisa vencer aí esse derby de Londres se quiser voltar a pensar em Champions League, equipe do Arsenal. E tem também 2 brasileiros em campos hoje que estão no radar do Tite, né? O Richarlison vai entrar em campo na partida entre Everton e Leicester, e o Bruno Guimarães, que fez uma partidaça no final de semana, marcando 2 gols, vai entrar em campo na partida entre Newcastle e Crystal Palace. Esse então é meu destaque do futebol internacional de hoje. Tá aí, Gabriel, detalhando as rodadas aí do futebol internacional, fazendo suas análises. Eu também frisei alguma coisa aí do seu comentário que eu já vou falar. Assim, eu acho que tá muito equilibrado entre o City... Opa, Daniel, tá emocionado aí sobre o futebol internacional? Bom, falando propriamente sobre esse duelo, né, entre o City e o Brighton, é claro que o City, talvez por tabela, possa conquistar a Premier League. Também é um time que está jogando um pouco abaixo do Liverpool, mas tem uma tabela aí que pode beneficiar nessa briga da Premier League pelo título, mas tem um Liverpool que é um concorrente espetacular. Eu acho que do trabalho do Klopp, esse time tem sido o melhor dessa temporada, porque chegaram peças que agregaram desse esquema tático do Klopp, como a chegada do Luiz Dias, que o Gabriel mesmo frisou, deu um leque de opções para o ataque, que o Luiz Dias, ele é esse jogador que faz tanta ponta, mas pode fazer também como centroavante. É um jogador dinâmico, é um jogador veloz, que quebra a linha de defesa do adversário e tem agregado muito nessa equipe do Liverpool. Falando propriamente do Manchester United, o trabalho do Ralf Rangnick é um trabalho horroroso, pode dificultar um pouco o trabalho do Ten Hag, que deve ser o técnico para a próxima temporada, e o Manchester tem que abrir o olho e ter que melhorar. Tem algumas peças que podem ser o diferencial desse time, mas porém dentro de um esquema tático que beneficia seu estilo de jogo. E eu não vejo isso sob o comando do Ralf Rangnick. E falando propriamente desse Milan, Inter de Milão rapidamente, o Milan como eu falei, teve um bom desempenho, foi prejudicado ali na arbitragem na partida, mas a Inter de Milão tem um time a mais que agrega, como o Gabriel me frisou, o grande desempenho do Lautaro Martinez, que tem tido diferencial nessa equipe italiana, e por questão de elenco, por opções de peças na linha de frente, a Inter consegue uma grande vitória nesse clássico contra o Milan. Bom, Daniel, agora eu gostaria de saber a sua análise. Gabriel, aí? Oi, pode falar, Gabriel. Só para uma informação, você falou do Ten Hag, né, que já está aí praticamente acertado com o Manchester United. O Manchester United também surgiu a informação ontem que pode oferecer 60 milhões de euros pelo Antony, né? Inclusive poderia até ser um pedido aí do Ten Hag na próxima temporada, e isso pode render 8 milhões de euros para a equipe do São Paulo. Então o São Paulo de ouro aí na venda do Antony. E também fala um pouquinho só do Liverpool. Última informação, o Liverpool pode conquistar a quádrupla coroa esse ano. Já venceu a Copa da Liga Inglesa, tá na final da Copa da Inglaterra, na semi da Champions e tá disputando aí com o Manchester City. Já pensou se eles conseguem isso? Seria um feito histórico, né? E sobre essa negociação, o Ten Hag, o Antony é um jogador de confiança do Ten Hag, né? E o São Paulo, como clube formador, teria um dinheiro em caixa. 8 milhões de euros, hein? Que isso, hein? Uma baita grana. Ô, Daniel, já recompôs aí tudo certinho a câmera? O espaço é seu, Daniel. Fique à vontade para fazer suas análises do futebol internacional. Primeiramente, eu quero falar sobre o jogo de Milan e Internacional de Milão. Destacar o Lautaro Martinez, que nem eu falei ontem, esse jogador é bastante perigoso, vem fazendo uma bela temporada, ele joga muito, tanto pela seleção argentina, tanto pela Inter.
Eu só discordo uma coisa do Sanches, que ele falou que ele é o segundo melhor jogador argentino hoje depois do Messi. Bom, na história, claro que o Messi é maior, né? Com certeza, né? O cara tem 7 bolas de ouro. Agora, eu acho que o Lautaro Martinez vive em um momento melhor. Principalmente também por estar jogando em Não. uma liga mais complicada. Hum. Só isso mesmo, tá? Eita, Mas assim, Ai, meu é. Deus. queria- jogou gasolina aí. Queria pagar o O fogo com Inter de Milão gasolina, venceu Daniel. por 3-0, venceu com autoridade. Oi? Você tentou apagar o fogo com a gasolina aí. Que absurdo. Bom, a Inter de Milão venceu por 3-0, venceu com autoridade. Eu até esperava que a Inter tinha um time melhor mesmo, só que assim, eu vou dar uma cornetada no time do Milan, né, cara? Por mais que a Inter tenha um time melhor, o Milan é líder do campeonato italiano e perder para o maior rival é sempre complicado. Falar agora sobre o jogo de Liverpool e Manchester United. Antes de eu analisar a partida, eu quero dar os parabéns à torcida do Liverpool pela homenagem que fizeram ao Cristiano Ronaldo aos Verdade. 7 minutos de partida, né? Verdade. Cristiano Ronaldo que perdeu um de seus filhos gêmeos no parto na última segunda-feira. Então, parabéns à torcida do Liverpool. Humanidade é muito mais do que Cristiano futebol. e o Never Walk Alone. Falando agora. Quê? Cristiano e o Never Walk Alone, né, que foi que gritou a torcida do Liverpool Sim. ontem, né? Eu, né, Muito maneiro mesmo. não falando. Agora sobre o jogo, cara. Mano, que temporada vem fazendo o Salah? O Salah que não marcava há 8 jogos, ontem meteu logo 2. Outro destaque positivo que eu quero marcar é o Luiz Dias, né? Que vem fazendo uma ótima temporada, ótimo reforço do Milan. Ele que está tirando o espaço do Firmino no time do Liverpool. E é claro que eu não posso falar dele, né? De Mané não tem nada. Sadio Mané fez um dos gols ontem, vem fazendo uma ótima temporada novamente. Olha, eu acho que essa Premier League tá assim, tá aberta, hein? Liverpool e City, eu acho que o City, aliás, tem uma certa vantagem por conta da tabela. Agora, o City tem uma dificuldade às vezes de jogar contra equipes mais fracas. Então, apesar disso, eu acho que a Premier League ainda está bastante aberta. Quero falar sobre o jogo de Real Madrid e Osasuna hoje. O Real Madrid, que está com o título do Campeonato Espanhol bastante encaminhado, pode aumentar a diferença de pontos para 18, enfrenta hoje o Osasuna. Então, assim, eu acho que Real Madrid vai ganhar hoje sem muita dificuldade. Falar também o City, que hoje precisa vencer o Brighton, já que ontem perdeu a liderança, pelo menos temporariamente, para a equipe do Liverpool. Então, hoje é vencer ou vencer. O PSG, que enfrenta o Angers, o Neymar vem voltando a jogar bem, enfim, o PSG está com o título francês bastante encaminhado, então acho que não passará sufoco, né, novamente. Esqueci de falar sobre o City, né, uma notícia que saiu essa semana, mas está um pouco fria, mas vou falar assim mesmo. O City, né, já está praticamente acertado com o atacante Haaland, né, ele que é mais um jogador de peso na Premier League. É, e tá Que aí a contratação, hein? É uma grande E contratação, contratação, um dos mais sim. cobiçados nessa janela europeia, né? Tá aí os nossos comentaristas detalhando aí a rodada do futebol internacional. Pode ter certeza que as partidas de amanhã vão estar passando aqui com cobertura dentro do nosso Connect Sport. Falamos do futebol nacional, falamos do futebol internacional e agora vamos falar das outras modalidades olímpicas, né? Chegou o momento do nosso comentarista Gabriel Santos detalhar aí o Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. É isso aí, nossos amigos aí da Connect. Ontem, então, tivemos o início dos playoffs do NBB, o Novo Basquete Brasil, como eu já tinha falado ontem, né, os confrontos, e ontem começou, então, e tivemos, então, 2 jogos. Para começar, tivemos aí a vitória do Unifacisa sobre o Caxias do Sul por 73-64, jogando fora de casa, e com isso o Unifacisa precisa apenas de uma vitória em casa na próxima partida para se classificar para as quartas de final.
Já na outra partida, o Pato Basquete venceu a equipe do Bauru por 72-63 e abriu 1-0 na série. E agora o Bauru vai ter que vencer os 2 jogos seguintes em casa se quiser se classificar para as quartas de final. A equipe do Pato, então, se vencer mais um jogo, está nas quartas de final, tá? Então, esses foram os jogos de ontem do NBB. E amanhã, hoje teremos mais 2 jogos pelo NBB, será entre Rio Claro e Paulistano e Corinthians e Pinheiros, tá? Então, confronto de paulistas mais tarde, então, pelo NBB. Ontem também pela NBA tivemos 3 jogos e tivemos uma surpresa, hein? Vamos começar então falando do que já era esperado. O Miami Heat venceu a equipe do Atlanta Hawks por 115-105, com grande destaque do Jimmy Butler, que jogou demais, é o camisa número 22, e passa do Neymar para deixar aí registrado. Já na outra partida, a equipe do Memphis Grizzlies venceu por 124-96, a equipe do Minnesota Timberwolves conseguiu uma excelente vitória, com grande destaque desse aí, Ja Morant, o camisa número 12, que jogou demais, e deu aí a vitória para a equipe do Memphis Grizzlies, que depois de ter perdido a primeira partida em casa, consegue a vitória aí por 124-96. E a grande surpresa de ontem foi a equipe do New Orleans Pelicans, que foi até Phoenix e venceu a melhor equipe da NBA por 125-114, com o destaque desse aí, Brandon Ingram, jogou demais, marcou 37 pontos e deu a vitória para a equipe do New Orleans, que agora tem a vantagem no mano de quadra. E se ganhar todos os jogos restantes em casa, se classifica então para a próxima fase e elimina a melhor equipe da fase de classificação, que teve uma campanha simplesmente fantástica, que foi a equipe do Phoenix Suns. E mais tarde também teremos mais 3 jogos, e 3 jogos que vão ser muito interessantes, começando então às 8 da noite, teremos Boston Celtics e Brooklyn Nets, depois daquela grande partida que tivemos no final de semana, com o Jason Tatum fazendo a cesta no último segundo e dando a vitória para o Boston Celtics. Então, às 8 horas, teremos então Boston contra Brooklyn. Às 9 horas, Toronto e Filadélfia. A equipe do Filadélfia já abriu 2-0 na série, tem tudo para conquistar mais uma vitória, mesmo jogando em Toronto. E também vamos ter Milwaukee Bucks e Chicago Bulls às 10h30 da noite, jogando em Milwaukee. O Milwaukee, que é o time do grego Giannis Antetokounmpo, atual melhor jogador da NBA, atual campeão, MVP das finais, jogador campeão de tudo aí, o grego. Então, para ficar de olho nesses jogos de logo mais então da NBA, quem puder assistir, assista, que não vai se arrepender. E também, cara, fala um pouquinho do tênis, só um breve comentário aqui. Daqui a pouquinho o brasileiro Thiago Monteiro entrará em quadra contra o Krajinovic, o sérvio, pelo ATP de Belgrado. E amanhã, se ele vencer, se Deus quiser, vou trazer as informações aí do nosso brasileiro, que daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, vai entrar em quadra lá na Sérvia, lá na terra de Novak Djokovic. Então, amanhã espero trazer aí a notícia com a vitória do brasileiro. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje e amanhã volto com muito mais informações sobre para você. É isso aí, Gabriel, detalhando muito bem o Minuto Olímpico, passando de todas as modalidades esportivas, né? Tênis, NBA, NBB, tá aí, todas as modalidades esportivas tendo espaço. Agora, o Gabriel, o PA, atleta olímpico, foi líder do Big Brother. Isso se encaixa no Minuto Olímpico ou não? Não, acho que não. Levando em consideração que ele perdeu lá o Bolsa Atleta agora pelo prêmio. Pois é, então não sei se encaixa, mas tá aí a notícia aí também. Tá aí a notícia, né? Como tá no meio do esporte, tá aí a notícia. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um programa, mais um Connect Sport. Hoje um programa recheado de informação para todos vocês que nos acompanham. E quem faz esse ótimo programa ao meu lado, eu gostaria de agradecer pela participação do programa de hoje. Muito obrigado, Gabriel Santos, por sempre estar aí com ótimos comentários e detalhando muito bem o Minuto Olímpico. Opa, obrigado vocês aí pela oportunidade, mais uma vez um excelente programa, fico muito honrado de participar com vocês, valeu Xará, tamo junto, você é fera demais, Daniel também, sem palavras pra você, aqui ó, tô sem palavras pra você, Daniel, tamo junto, e fica aqui meu abraço a todos aí, tamo junto, até amanhã. Valeu, Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela sua participação. E gostaria de agradecer ele com ótimas colocações, grandes comentários e que eleva muito a qualidade do nosso programa aqui dentro do nosso Connect Sport. Muito obrigado pela sua participação, Daniel Godoy. É isso aí, Gabriel. É isso aí a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por mais um programa. Agradeço a toda a participação de vocês. Programa de altíssimo nível, estamos evoluindo a cada dia. O Gabriel com comentários fantásticos, o Gomes também apresentando muito bem, fora ainda com os comentários, ou seja, o cara faz dupla função. É isso aí, galera. Um bom feriado a todos e até amanhã.
É isso aí, muito obrigado, Daniel, pela sua participação. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o momento. Que vocês possam se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP, seguir aí tanto no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação ótima que vai vir aí pela Connect Brasil TV SP. Vem muito programa de podcast, tem o de prosa com Marciano Falcão, vai vir o Jornal Tribuna do Oeste, uma programação diversificada e de qualidade para todos vocês que acompanham a Connect Brasil TV SP. Muito obrigado a todos vocês, tenham uma ótima tarde e amanhã estamos de volta. Até a próxima.